Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Campeão de audiência, o maior número de ouvintes ligados no rádio brasileiro está aqui no Debate Melodia. Em 97,5, você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo nosso portal Melodia, que é o melodia.com.br. Também sempre participando com a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram. O mais importante é que você esteja aí também na sua casa, no carro, ouvindo a programação da Melodia, tá certo? Quero pedir licença aí, adentrar na sua casa. Lembrando que o nosso querido pastor Eliel do Carmo está de férias a partir de hoje. Serão 2 semanas que eu humildemente peço aí a sua compreensão e as suas orações, para que a gente possa fazer com a maestria que ele tem sempre acompanhado e ter feito com vocês o nosso Debate Melodia. A sua participação é de fundamental importância para que os próprios pastores aqui presentes possam estar tirando as dúvidas, fazendo aí as reflexões e o que mais importante, trazendo aí, segundo a palavra de Deus, que é o mais importante, para que possa edificar aí a tua caminhada com Cristo Jesus. Amém, amados? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, dificultosos aí pela própria situação e o tempo profético que estamos vivendo. E o tema de hoje é muito interessante. A tal liberdade de expressão, muitas aberrações têm acontecido diante dos nossos olhos, chegando até o desrespeito. Será que acabou o temor a Deus? Não vamos, de repente os pastores fiquem à vontade. Claro, aí a gente pode falar de uma forma genérica, mas explicar primeiramente o que é a liberdade de expressão, se vocês ficarem à vontade. E também depois falar sobre a questão do mundo, que esse já perdeu o respeito há muito tempo. Mas isso se reflete ao nosso meio? Esse tema hoje está falando com a igreja? É isso mesmo? Desrespeito? Será que acabou o temor a Deus, sim ou não? É o tema de hoje. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao querido pastor Paulo Generoso, da Igreja Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Como é bom receber o amado, olhar aí e ver o Espírito Santo de Deus na sua presença aqui, amado. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, meu querido Renato, bom dia para você, bom dia também ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Eu creio que esse debate de hoje vai ser muito importante, Renato. Eu só vou dizer uma frase, porque depois você vai pegar o bom dia de todo mundo. As pessoas gostam do ideal da liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas mesmas não gostam que dissessem a seu respeito. Aí você vai ver que a coisa vai pegar hoje aqui, tá? Sim, já deu para perceber. Vai ser light o programa. Deixa eu dar meu bom dia também aqui, pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo Roberto de Oliveira, da Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova Capina, em Campo Grande. É isso? Tá certinho, pastor? Seja bem-vindo, bom dia. Renato, certinho, que a graça, amor e a paz de Cristo Jesus seja com você, o nosso ouvinte Melodia, que torna o Debate Melodia campeão de audiência neste horário, sob a sábia liderança do nosso querido Renato. Eu quero deixar primeiro aí para o meu ouvinte uma frase de Simone de Beauvoir, que ela disse o seguinte: liberdade, liberdade, em teu nome quantas atrocidades foram feitas? Liberdade sem limite, liberdade sem controle político, liberdade muitas das vezes é usada para se fazer atrocidades terríveis, até no púlpito das igrejas. E vamos falar sobre isso hoje. Tá certo, obrigado. Muito bom dia aí. Deixa eu dar meu bom dia também aqui ao pastor Zé Nascimento. Tá sempre com a gente aqui da Assembleia de Deus em Queimados. Tá tudo certo, pastor? Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Eu é que agradeço, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. O interessante que nós vamos poder debater hoje é que a liberdade de expressão tem tudo a ver com temor a Deus. Esse conjunto de palavras aqui que nós vamos estar dirigindo aos queridos ouvintes e vamos entender que o uso inadequado da liberdade de expressão, que é algo legítimo, mas usado de forma inadequada, vai simplesmente caracterizar a falta de temor a Deus. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Certo. Deixa eu dar bom dia também aqui para o bispo Davi Gualberto. Tudo bem? Saudade do senhor. Tá tudo certo? Tá sorridente, tá bem? Final de semana foi bacana, né, pai? Foi um final de foi semana glorioso, espetacular. E iniciando a semana com vocês aqui na Rádio Melodia, contigo, Renato Bruno, os nossos amigos aqui. Muito bom estarmos juntos para discutir esse tema aí, esse limite
que é muito singelo entre liberdade e libertinagem. Sim. Então, a gente estabelecer esse limite é muito importante para a nossa vida de modo geral, né? Sim. Vai ser muito bom. Tá certo. Vamos começar também, poderíamos deixar esse convidado de fora. É o convidado principal. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Pastor Zé, por favor, ore pelo debate hoje, por favor. Pai, nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade, porque o Senhor é o dono das nossas vidas, é aquele que dirige os nossos passos, e sabemos que se não for assim, não teremos êxito em nada que possamos fazer. Que tu sejas a bênção na vida do Renato Bruno, que ele possa ser o condutor pelo teu Espírito Santo na condução desse debate. Pastor Paulo Afonso, Pastor Paulo, Bispo Davi Alberto, a minha pessoa, todos nós que aqui estamos nesse debate. Sejamos usados pelo Senhor com a simplicidade inerente daqueles que sabem que depende de ti. Seja sobre nós a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, concordância. 11h10, vamos começar então o nosso programa. Já quero, rapidamente, para não perder tempo, quero ouvir o pastor Generoso, por gentileza. O senhor deixou aquela frase de impacto e eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais, por favor. Renato Bruno, primeiro eu queria definir, como você mesmo propôs no início, o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito fundamental do homem que garante a manifestação de opiniões, ideias, pensamentos, sem retaliação ou censura por parte do governo, órgãos privados ou públicos ou de outros indivíduos. Esse é um dos conceitos mais simples que se tem de liberdade de expressão. A grande questão da liberdade de expressão é que, na minha visão, é que nós não estamos preparados para viver essa liberdade de expressão. Houve um cidadão, Mark Twain, ele disse uma frase que eu tive que me quedar diante dela. Em nosso país, temos essas 3 indescritíveis coisas preciosas: a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e a prudência de nunca praticar nenhuma delas. Tá bem claro isso, né? Nunca praticar nenhuma delas. Por quê? Porque, embora a liberdade de expressão esteja embasada com fulcro no artigo 5º da Constituição, e ali, eu na minha visão, eu lendo, estudando esse capítulo 5 da Constituição, do tocante à liberdade de expressão, como advogado que sou, eu creio que isso ficou uma brecha muito grande para o futuro. Deixaram uma brecha muito grande. Só acho que não completaram? Não fecharam? Não. Fechou. Isso deu margem, e está dando margem, a essa balbúrdia, a essa agressão que está acontecendo, esse desvario que está acontecendo, porque ela fechou o circuito. Ou seja, as pessoas hoje, a pretexto de liberdade de expressão, estão fazendo as coisas mais esdrúxulas possíveis, ofendendo outras, atingindo as religiões. Por conta da liberdade de expressão, querido Bruno, estão fazendo as piores coisas que se podem fazer. Por isso que eu vejo que faltou aqui. Porque não adianta uma coisa estar implícita, que a maioria não tem cabeça para entender isso. Está implícito aqui que não pode, mas não está explícito que não pode. Quando não está explícito, as pessoas entram. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Por favor. Por exemplo, aqueles rapazes que praticaram aquele ato sexual publicamente no dia de carnaval, eles fizeram aquilo, e sabe o que o advogado dele mencionou em defesa dele? É que aquilo foi um ato político. Ou seja, eles foram flagrados cometendo um ato sexual, um ato libidinoso, previsto no Código Penal, mas eles disseram que foi um ato político, um ato contra o conservadorismo,
contra a colonização do corpo na relação sexual, na prática das relações sexuais. Então, com base nisso, eles não serão nem apenados. Quantos outros que falam o que querem não são nem apenados? Porque se existir uma pena... É quase se escondendo atrás. Exatamente. Então, a pretexto de liberdade de expressão, a gente está pregando desrespeito, a gente está pregando preconceito, a gente está pregando racismo, a gente está disseminando os pensamentos ideológicos opressores e antidemocráticos. A pretexto de liberdade de expressão, a gente está divulgando ideologia político-partidária. A pretexto de liberdade de expressão, a gente está insultando as pessoas, está pregando o antissemitismo, está pregando a cristofobia, está sendo pregada por conta da liberdade de expressão. Estamos fazendo julgamentos preconcebidos sem aplicação da reta justiça, porque existe um erro no povo evangélico. Se você faz, às vezes, um juízo de valor, as pessoas falam, não, a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Meu irmão, tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia diz em João 7:24 que nós podemos julgar pela reta justiça. Se você tem elementos que evidenciam que você pode fazer um juízo de valor, você vai fazer. Porque, como disse aquela serva diante de Pedro, a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Então a gente pode julgar sim. Agora, não pode julgar pela aparência. Isso que Jesus fala em Mateus 6 é pela aparência. Prestou atenção aí, ouvinte? Agora, pela reta justiça pode se julgar sim, por que não pode? Né? E outra coisa, o próprio Jesus protestou quando bateram nele. João 18:22 e Atos 23:3, Paulo também chamou o camarada de parede branqueada, porque foi agredido lá, levou um soco, né? Então, a gente voltando ao que eu estava dizendo para me encerrar minha participação nesse primeiro bloco, com base na liberdade religiosa, ou melhor, na liberdade de expressão, nós estamos chamando os evangélicos de fundamentalistas, de homofóbicos, de ultrapassados, de que nos regemos com base em um livro, porque eles baseiam-se na liberdade de expressão. Estão pregando libertinagem, estão pregando contra a liberdade de consciência, a expressão, a liberdade de crença. Eu creio. E a minha liberdade de falar do amor de Deus, para eles é uma afronta. Então, o que é hoje a liberdade de expressão a nível de Brasil? É a expressão de ódio, de rancor, de recalques, de problemas de ordem emocional que a gente descarrega em cima de alguém. E aí a gente está usando como lastro, como base, esses malefícios. Eu tenho liberdade de expressão de falar isso. Então, eu quero hoje, meu querido Renato Bruno, no nome de Jesus, atacar essa falsa liberdade de expressão. Porque o que eu li na Constituição dá base para o cidadão se expressar, inclusive, com o corpo nu e as crianças tocarem, que é cultura. Expressão aí envolve outras coisas. E a gente vê que isso está trazendo um mal para a ética e para a moral. Então a gente está desmoralizando muita coisa, ferindo a ética por conta de ter liberdade de expressão. Eu acho que a grande maioria que pratica isso, com toda honestidade, Renato, não sabe nem o que é liberdade de expressão. Mas como a lei diz que liberdade de expressão, então... Tá valendo. Toca o bar, tá valendo. Tá valendo. Isso aí. Vamos lá. Pastor Paulo Roberto, por gentileza, quero ouvi-lo. O senhor prometeu bombas hoje no programa. Verdade. A primeira bomba é o seguinte: o meu problema não é com o público externo, não. O público externo, não. O maior problema está dentro da igreja. O maior problema hoje está dentro da igreja. O Brasil, ele é uma caixa de ressonância dos evangélicos nos Estados Unidos, principalmente. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos só se fala uma teologia, que é a teologia da graça. Tudo para eles é graça, graça barata, tudo certo. Então agora está surgindo lá em Memphis, Tadeu Smith, que é um pastor que ele diz que ele fala palavrão e ele usa a palavra de baixo escalão para alcançar o público, não é? O público underground. Que é forma o público, de comunicação. Isso, o público underground.
que é o público underground. É o pessoal que é prostituta, homossexuais, lésbicas e etc. Pessoa que vive na rua. E ele diz que ele tem que se comunicar com esse público. Então ele usa nas suas mensagens palavrão do começo ao fim. Ele escracha. Ele escracha e ele tem um público fora do comum, que ele diz que ele é contra o fundamentalismo, conservadorismo e todo tipo de tradicionalismo. Ele diz que firme e fraco para ganhar os fracos. E dentro dessa teologia dele de firme e fraco para ganhar os fracos, ele quer usar esse tipo de linguagem no púlpito desse programa dele lá na igreja, não é, de Memphis, e que ele alcança muita gente que quer ouvir isso daí e que vamos dizer assim, se rebela contra o tradicionalismo, o fundamentalismo e o conservadorismo da igreja. E isso está chegando agora no Brasil. Está chegando no Brasil, nos púlpitos, o camarada fala um monte de palavrão, o camarada já chegou isso aqui? Chama o outro, os irmãos da igreja de otário, de... Não vou falar aqui. Por favor. Não vou falar aqui. Então, a gente vê pregadores no Brasil usando isso. No problema maior não está lá fora da igreja, não. Porque lá fora da igreja a gente sabe que no mundo, não é? No mundanismo, o procedimento normal é esse. E agora, dentro da igreja, como é que nós ficamos? Qual é o paradigma que nós temos? Qual é a bússola orientadora do nosso comportamento como cristão dentro da igreja? Então, nós estamos vendo aí, e é interessante que eu tenho visto uns 2 ou 3 aí, quando vou ver quantas pessoas visualizaram o besterol daquele cara, é 1 milhão, 1.200.000 pessoas dando visualização e like naquele camarada. Então é um absurdo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma infiltração do evangelho, de uma mundanização, que nós chamamos isso lá de secularização. A igreja está se secularizando para querer ganhar o mundo. Ela está se tornando amiga do mundo, companheira do mundo. E a Bíblia condena. No segundo bloco eu vou falar 10 coisas que estão ocorrendo dentro da igreja. E o pau vai quebrar hoje aqui. É meu papai, eu só quero ouvir. Pastor Zé, por favor. Deixa eu aqui dar uma palavra que eu tenho pregado lá na igreja dentro do que o pastor Paulão falou. É fato de que a igreja tem que cair na graça do povo. Isso está escrito lá na palavra de Deus. Mas o que eu ensino na igreja? Não por fazer o que o povo gosta, mas o povo tem que gostar do que a igreja está fazendo. É diferente. Então a gente faz o que a Bíblia manda, a gente faz o que a Bíblia ensina, o que Jesus pregou, e o povo gosta do que nós estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo é muito melhor do que o que eles fazem. Então nós não temos que nos identificar, e o Paulo está muito certo, coerente, de falar desses pastores que trazem para a igreja aquilo que o mundo está fazendo. O mundo tem que gostar daquilo que a gente faz, porque o que a gente faz é diferencial. Isso é muito importante. Dentro do tema proposto, seguindo essa linha de pensamento, a gente vai entender que na própria Constituição diz que ela vai definir como constitucional a livre difusão do pensamento, ideais e atividades. Mas o interessante é que na própria Constituição também vai colocar algumas limitações que não estão sendo respeitadas. Essa liberdade, ela tem que garantir a intimidade do outro, a vida privada do outro, não pode sobrepor a honra do outro e nem a imagem das pessoas. Então já está até escrito lá na Constituição. Se formos chegar para a poderosa palavra de Deus, nós vamos entender claramente o parâmetro, a ligação entre a liberdade de expressão e o temor a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro? Capítulo 2, versículo 17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Então, se a Constituição já vai limitar a liberdade de expressão em respeitar o outro, não fazê-lo
com base na Bíblia, nós estamos agindo em falta de temor a Deus. Estamos pecando. Estamos pecando. Então, quando eu agrido com a minha falsa liberdade de expressão a outra pessoa, na verdade estou fazendo isso contra Deus, que já orienta na sua palavra, que é falta de temor a Deus, desrespeitar os queridos irmãos. Então eu entendo claramente que a minha liberdade de expressão ela vai se esbarrar quando começa o direito do outro. Então nós temos que estar pensando sempre nisso. Lá na igreja eu tenho tido muito cuidado, até porque, como assembleano que sou desde pequeno, a nossa igreja sempre foi caracterizada por uma forma contundente de pregar contra a idolatria, e às vezes, acertadamente pregando contra a idolatria, você batia em pessoas, independente e respeitando que ela também tem direitos de fazer o que bem quiserem, mesmo que seja algo na nossa concepção errada. Então eu digo que está errado, mas não bato na pessoa. Eu prego contra a idolatria e continuo fazendo da mesma forma. Então uso uma outra tática. Uma vez ficou muito interessante que eu fui pregar numa igreja, aliás, num casamento, e quando eu falei das verdades de Deus, eu usei de uma forma enfática Maria, mãe de Jesus. E eu disse que, no final para os jovens, o seguinte: vamos seguir como linha de pensamento o conselho de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Uma senhora me procurou, muito católica, e disse: pastor, o senhor fala bem de Maria? Aí eu falei: gente, aí eu percebi que nós cristãos, muitas vezes, por uma liberdade de expressão, estamos difamando a Maria. Ao invés de colocar a Maria no seu devido lugar, no lugar dela, no lugar dela, de serva do Senhor, que foi mãe de Jesus, e Jesus é bendita. Deus, e bendita entre as mulheres. Então a gente começa a bater na Maria e nem percebe que a nossa liberdade de expressão, na verdade, estamos difamando uma pessoa abençoada, que, segundo a Bíblia, nós temos que falar bem dela. Então nós temos que prestar muita atenção, que a nossa liberdade de expressão tem que ter como base o respeito pela pessoa alheia, a quem eu estou me referindo, e até mesmo os outros religiosos. Porque fazendo assim, eu vou estar temendo a Deus. Isso é muito importante. E para finalizar essa primeira parte, olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz: amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Olha só. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É dele, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É por isso que eu insisto em dizer: a liberdade de expressão está intrinsecamente, está ligado com o temor a Deus. Programa poderoso hoje, hein? Para você que está aí, para você se posicionar, né, gente? O mais importante é a gente aprender como é que você está lidando na internet, como é que você está lidando com o seu vizinho que professa uma outra fé, como é que você está lidando. É muito importante você saber de uma forma clara. Bispo, eu gostaria de ouvi-lo, por favor. Renato, a gente viveu no Brasil o período longo de um obscurantismo promovido pela ditadura, em onde a liberdade de expressão ela foi absolutamente aviltada, não é? Tanto pela a imprensa, tinha todas as suas comunicações que passavam por uma censura, telenovelas, programas radiofônicos, jornais, revistas, teatro, peças teatrais só poderiam ir ao palco se passassem por uma censura. Então, a gente passou esse período do Brasil durante muitos anos. Com a redemocratização, uma das conquistas da redemocratização foi justamente essa liberdade de expressão, né? E televisão, rádio, imprensa, teatro, enfim, tudo isso passou a ter a plena e total liberdade de fazer as suas veiculações, não é? Mas o que a gente tem observado, de fato, é que nós saímos de um extremo e fomos para outro extremo. Nós saímos do extremo do cerceamento total, de expressão, para um extremo onde nós estamos vivendo uma verdadeira balbúrdia. Se você olhar, por exemplo, a televisão,
A televisão hoje não tem mais horário. De dia, o dia claro, com os filhos na sala, você tem que desligar a televisão, porque não tem mais horário de aparecer em cenas completamente imorais. Não só cenas como linguajar, palavrões imorais. Você vai aí às obras, às galerias de arte, Pastor Generoso comentou há pouco tempo uma arte, eu estou fazendo aspas aqui, onde homens e mulheres nus, uma manifestação que não tinha censura de idade. As crianças eram levadas pelos seus pais para tocarem naqueles homens nus e aquilo era tido como arte. Você vê aí programas televisivos, inclusive infantis, que estão levando os nossos filhos uma erotização. Não é ensinando as crianças essa questão do erotismo, da sexualidade, não. Há uma erotização precoce. Chegamos às raias de heróis da nossa época de infância e bonecos e bonecas da nossa época de infância hoje, o que era menina já estão sendo fabricados com órgão sexual masculino. E o que era menino, fabricado com órgão sexual feminino para confundir a cabeça das crianças. Então nós estamos num outro extremo. E para fechar a tampa do caixão, essa liberdade de expressão absurda é que trouxe o pano de fundo e o ambiente para as chamadas fake news. Nós vivemos ano passado o boom das fake news na política. Nós vemos as fake news, as notícias falsas em todos os setores. Eu já vi pastores perderem suas famílias e igrejas por causa de uma calúnia, ou seja, uma mentira que é contada sem que se tenha o mínimo pudor de ter o cuidado da família dessa pessoa, da família desse obreiro, da família desse cidadão. O que é fake news? É o absurdo da liberdade de expressão. É o extremo. É o extremo total. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e chegarmos a um equilíbrio. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai nos ajudar a chegar nesse equilíbrio. Já está sendo, em nome de Jesus. Você que está aí participando com a gente pelo Melodia. Por falar em fake news, nós temos aí o canal, você que acompanha a gente, melodianews.com.br. É o antídoto por fake news, tá? É o melodianews.com.br. Vai lá e você vai ter a notícia contundente, de uma forma transparente, para que a gente possa ter aí uma boa informação. Uma informação precisa e verdadeira. Compromisso com a verdade, tá bom, gente? Uma paradinha rápida, daqui a pouco a gente volta. Instantes aqui. A gente volta daqui a pouquinho. Sai daí não. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Muito bem, estamos de volta no programa Campeão de Audiência, o nosso Debate Melodia nas férias do nosso querido Eliel do Carmo, voltando daqui a 2 semanas. Você participando com a gente aí, nos ajudando a fazer o programa hoje. Estamos falando aqui de liberdade de expressão. As aberrações acontecendo diante dos nossos olhos, chegando até o desrespeito. Será que acabou o temor a Deus? O homem perdeu as estribeiras mesmo? Sim ou não? Tá difícil, seja na televisão, até mesmo no rádio, né? Tirando aí a Melodia, que está em primeiro lugar, não é à toa, tá, gente? Você pode ligar a Melodia, você não vai encontrar um palavrão, você não vai encontrar um duplo sentido, né? Nós somos até com alegria, temos alegria e temos muita preocupação com isso. Claro, somos servos do Senhor, mas o resto tá difícil. Olha só, a Aparecida da Silva, nosso ouvinte, está aqui, a Igreja Restauração, em Santos Dumont, Minas Gerais. Gosto demais
do debate. Estou gostando e aprendendo muito. Muito obrigado aos pastores. Roberto Vanderlei, da Igreja Cristã Maranata, da Fazenda dos Mineiros, em Itaúna, São Gonçalo. Pai do Senhor, de Cristo, irmãos, agradecendo a Deus por mais um dia aprendendo com os irmãos. O grande problema é que transformam a cada dia liberdade com a falta de respeito. A Letícia, da Assembleia de Deus, não falou, Letícia, não colocou aqui o bairro nem o estado. Está dizendo assim, o temor está acabando mesmo. Hoje não respeitam os portões das escolas, ponto de ônibus, supermercado, deixando um constrangimento enorme. E a mídia influencia muito. E dizem que temos que respeitar a sua opinião e suas escolhas, mas não respeitam a nossa opinião e querem forçar aí a nossa aceitação. Mas sabemos que isso irá acontecer. Ela coloca aqui a referência, 2 Timóteo capítulo 3. Muito bem, 11 horas e 34 minutos. Quero ouvir aqui Pastor Generoso mais uma vez. Ela colocou a questão da mídia, né? Nós fazemos parte também da mídia, somos influencers, somos influenciadores também, estamos aqui no YouTube, enfim, na grande rede e também nos 97,5. Mas como é que acontece se a mídia também, ela se coloca, a grande mídia no caso, se coloca como avaliza essa situação, seja nos canais de televisão, seja nos rádios, seja na publicidade, nos outdoors. A gente tá andando na internet tem o pump-up, tal de pump-up do inferno, que aquilo pula na sua cara e você não consegue nem sair. Pastor, difícil essa situação. Como lidar com isso no dia a dia, as famílias? Meu caro Renato, como cristão, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Então, diante dessa realidade, nós estamos impávidos, porque nós não temos o que fazer em relação à expressão midiática. A gente não tem o que fazer. Porque os meios de comunicação, eles são governados aí por um espírito, a gente sabe disso. Eles lançam isso e a gente tem que engolir. Quer dizer, qual o caminho? É desligar, não assistir. Eu, por exemplo, eu não assisto mais nenhum programa de televisão. Eu não assisto mais nenhum programa de televisão. Não quero assistir, não tenho interesse e tal. Agora, quem gosta de assistir acaba sendo influenciado. Por quê? O palavrão, principalmente, já era alguma coisa que vinha sendo lançada. Inclusive, um grande comunicador aí de uma emissora de televisão, ele já falava nos programas dele, xingava muito. Aí isso veio devagarzinho. Hoje todo mundo xinga. Está todo mundo xingando, até na igreja. O que o Paulão falou é uma grande verdade. Agora, a gente, ao invés de mudar o mundo, está deixando o mundo mudar a gente. A gente está deixando entrar água no barco e não está tirando a água. Aí o barco vai afundar. Porque nós estamos copiando, nós achamos que o mundo está fazendo uma coisa maravilhosa. Com essa liberdade de expressão. E aí, meu querido Renato, eu vejo assim. Eu queria definir um pouquinho de liberdade de expressão. O que ela não é. O que ela não é. Isso vai nos ajudar muito, pastor. Primeiro, liberdade de expressão não é um direito à ofensa. Não é um direito à ofensa. Liberdade de expressão não é uma manifestação lesiva à honra de terceiros. Isso não é liberdade de expressão. Só que isso não está definido. Liberdade de expressão não é o meu direito sobrepairando sobre o direito do outro. Que a gente chama de direito objetivo e direito subjetivo. Eu tenho meu direito subjetivo, mas acima do meu direito subjetivo tem o direito objetivo, que é o direito de todos. Então o meu não pode sobrepairar sobre os demais. Uma outra coisa, liberdade de expressão não é um incentivo às injúrias, à difamação e acusações. Isso não é liberdade de expressão. Isso deveria estar sendo capitulado de uma forma mais especial. E outra coisa, algumas ofensas que são feitas, como lá na América. A América é total liberdade de expressão. Quando houve lá uma manifestação de um grupo que botaram a suástica e saíram fazendo uma apologia a Hitler, eles passearam no bairro onde só tem judeus. E aí alguém entrou com uma ação para impedir aquilo. A Suprema Corte lá disse, não, eles podem fazer isso naturalmente, porque isso é liberdade de expressão. Olha o constrangimento de um judeu ver todo mundo passeando lá com uma suástica numa alusão a Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus. Não é uma vergonha isso? Será que não tem limite? Na verdade, tem limite, mas a gente não quer impor os limites. Porque quando a gente vai querer impor os limites, a gente entra numa coisa chamada censura. Tudo é censura. Tudo é censura. Então, liberdade de expressão não é esse incentivo. Liberdade também não é uma boca aberta ao mundo,
onde não se leva em conta os elementos fundamentais da honra, da ética, da presunção da inocência e o respeito ao contraditório. A gente já ultrapassa o contraditório, ultrapassa a presunção da inocência. Olha, se o próprio Deus, lá em Gênesis, eu sempre falo isso, parece que isso eu falei na minha primeira aula de direito, e os meus colegas até me aplaudiram, porque eles nunca ouviram ninguém falar isso. Porque o próprio Deus respeitou o contraditório e a presunção da inocência, quando ele chega para Caim e fala assim, aonde está o teu irmão? Ora, ele não sabia que Caim tinha matado o Abel? Sim. Ele sabia, mas ele não chega, você matou seu irmão, por que você matou? Você é um sem vergonha, você é isso e aquilo, você é um assassino. Não, Deus pergunta ele, aonde está o teu irmão? Facultando a ele o direito de defesa, respeitando a presunção da inocência que está no nosso artigo 5º da Constituição. Só que a gente avança, meu querido Bruno, tudo isso a pretexto de liberdade de expressão. A gente, então, ofende a honra de terceiro, a gente faz o que quer. Não, isso é liberdade de expressão. Andar nu na rua é liberdade de expressão. Não dá nada. Não dá nada. Aqueles meninos lá que eu falei, não dá nada para eles. E tantos outros que estão fazendo absurdo sobre a égide da liberdade de expressão, e a gente fica assistindo. Invadir uma igreja, agora lá no estado aí, que eu esqueci o nome do estado, invadiram uma igreja conhecidíssima, a Igreja Universal, uma igreja que precisa ser respeitada, né? Invadiram com um monte de cartazes da maconha. E como só tinha 3 seguranças lá, um grupo de 12 homens, de um partido, inclusive, político. Porque com base nessa liberdade de expressão, alguns partidos, inclusive, fazem isso. Não, eu tenho o direito de fazer. Ora, bolas, a gente está entrando por um caminho que a gente daqui a pouco não sabe mais o que vai fazer. E eu fico revoltado, porque eu não posso fazer, eu não posso me opor. Porque se eu falo, eu sou fundamentalista. Fascista. Eu sou fascista, fundamentalista, nazista, ista. Eu sou um monte de ista. Por quê? Porque eu não concordo com essa fala. Então, eu volto aqui para fechar a frase do querido Augusto Branco. Que foi aquela que só começou. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissesse a respeito delas. Chega para um desses que prega liberdade de expressão e pratica isso e fala dele para ver se ele não vai se ofender. O senhor está errado. O senhor é um fundamentalista. O senhor é um ista. Pronto. Só falar. O senhor é um ista. Ai, ai, ai. Pastor Paulão, por favor, quero ouvi-lo as 10 coisas aí. O senhor tá com a cara zangada, hein? Tô com a cara zangada, tá com a cara... não. Eu tô preocupado porque eu não quero falar sobre o povo fora da igreja, não, porque o meu problema está dentro da igreja de Cristo. O problema maior está dentro da igreja de Cristo. Por quê? Eu vou fazer um embasamento aqui para você e vou perder um pouquinho mais de tempo do que meus colegas para fazer o meu embasamento, para chegar lá onde eu quero chegar, para explicar a você, ouvinte, para você entender a situação. Em 1989, cai o Muro de Berlim. O início da pós-modernidade. A pós-modernidade trouxe individualização, pluralização e secularismo. O indivíduo, ele toma uma força violenta. O pluralismo de ideologias. Estamos dentro de uma nova ideologia que cada um fala o que quer, aonde quer, como quer, da maneira que quer, não respeita. É um espírito de rebelião. E esse espírito de rebelião entrou dentro da igreja. Eu não estou preocupado com o lado de fora, não. Estou preocupado com a igreja de Cristo. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo e que isso está se enraizando. Por quê? Porque hoje nós temos a força da mídia social. A mídia, a internet hoje, espraia. Olha, eu creio que em 20 anos, se a igreja não tomar cuidado, nós vamos perder todos os nossos adolescentes e jovens. Por causa da secularização. As ideologias que estão aí. E eu vejo isso, noto isso como pastor e digo, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Por quê? Porque os grandes ícones dos jovens abrem uma Bíblia e vai imitar o cara cheirando cocaína dentro das páginas da Bíblia aberta. Eu tenho liberdade para fazer isso? Que é isso, meu irmão? Sabe o que está procurando, Renato? Eu quero causar. Para mim, eu quero causar. Eu quero ter fama. Eu quero ter nome. Então, não importa o custo, qual é espiritual das pessoas. Eu quero é causar.
Isso está sendo uma vergonha. Então, eu quero pautar alguma coisa. Primeiro, o uso de linguagem intolerante. Na igreja, nós temos que ser tolerantes. Pastores estão usando linguagem intolerante com os homossexuais. Eles têm que ser respeitados. Nós não concordamos com a prática e com a vida de pecado. Mas há alguns que estão imitando trejeitos no púlpito de homossexuais para condenar os homossexuais e para criticar. Não é essa maneira de ganhá-los. Não é essa forma. Segundo lugar, o uso de palavras chulas. As más conversações corrompem os bons costumes. Linguagem chula, baixo calão, palavrão demais. Quer ser moderninho? Eu quero ser moderninho. Eu não quero ser politicamente correto, porque eu quero ser da minha maneira, porque eles vão entender. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. É outro problema que está havendo dentro da Igreja de Cristo hoje. O uso do púlpito para mandar recalque. Direcionada? Direcionado. Pregação direcionada. Na pregação. O uso do púlpito para mandar recalque. Eu solto meus recalques. Eu não tenho liberdade para fazer isso. Se eu tenho uma diferença com o meu irmão, eu tenho que ir ao meu irmão, conversar com o meu irmão. Eu não vou falar eu vou falar com. É isso que nós precisamos aprender como igreja. Então, a minha liberdade como pastor não me dá o direito de eu tirar minhas diferenças sem ter ele liberdade de me responder. Que negócio é esse? Então, isso está acontecendo. Repreensão pública que deve ser feita no privado. Isso não é liberdade. Os púlpitos das igrejas, nós temos que ter responsabilidade. Aquilo que é privado tem que ser privado. Aquilo que é feito em público tem que ser público. Quando Pedro, ele contestou, querendo tomar uma atitude judaizante, Paulo repreendeu em público, porque foi algo público. Mas quando é privado, então nós temos que ter sabedoria. Palavras fúteis, não é? Ociosas, inúteis. Mateus capítulo 12, 36, Jesus disse que nós vamos dar conta de todo tipo de palavra fútil, inútil que nós vamos falar. Insultos. Meus irmãos, que negócio é esse da gente pregar e chamar o nosso irmão de otário? Seu otário, seu isso, seu aquilo. Meu irmão, que tipo de linguagem é essa? Que tipo de edificação? A palavra de Deus nos pede para exortar. O que é exortar? Chamar para perto. Amar o nosso irmão, aconselhar o nosso irmão. A nossa palavra tem que ser temperada, tem que ser sábio, tem que ser agradável, tem que ser individualizada de acordo com o meu interlocutor. Então, tudo isso, eu estou olhando muito mais, eu estou mais preocupado com os nossos arraiais do que com o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo lá fora, a gente sabe que o mundo é o mundo. Mas acontece que nós estamos passando dentro lá do que eu falei no princípio de uma secularização. O que é a secularização? É a secularização da igreja. A igreja está querendo imitar o mundo, a igreja está querendo uma amizade com o mundo, a igreja quer uma comunhão com o mundo, principalmente nessa questão de liberdade. Liberdade sem compromisso com a palavra não é liberdade. É isso aí, pastor Zé, eu quero ouvi-lo. O pastor estava falando, eu estava refletindo aqui sobre... mas tem jeito isso? O que a gente, tem jeito para a gente, dentro do nosso meio, a gente dar uma estancada nessa situação? Eu acredito que sim, usando aqui duas palavras que eu já ouvi dos meus amigos e irmãos. Quando o bispo Davi Galberto fala sobre fake news, é só trocar a palavra por mentira. Mentira é instrumento do diabo. Então, no nosso meio não pode existir. Por isso que eu observo claramente a indignação do pastor Paulão. Porque no nosso meio isso não pode acontecer. Se está acontecendo é algo terrível, muito mais do que qualquer outro lugar. E a expressão que o pastor Paulão usou foi: eu estou mais preocupado. É porque nós sabemos que ele está preocupado também lá fora. Sim. Mas está mais preocupado aqui porque realmente é muito mais preocupante. E eu louvo a Deus pela palavra, por exemplo, do pastor Generoso, que ele falou sobre respeitar o contraditório. Então o crente tem que aprender a respeitar o contraditório. Respeitar não é concordar.
Você não concorda, mas respeita. Porque você tem que saber, eu sempre falo, para você evangelizar o incrédulo, você tem que entender o pensamento dele sobre um assunto. O que ele pensa sobre aquilo? Ah, você acredita em Jesus? Acredito. E quem é Jesus para você? Aí você começa a compreender o que ele pensa sobre Jesus, aí você tem condições de refutar. Olha o que diz a palavra de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, na primeira carta que leva o seu nome, dizendo assim: antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Ponto. E estáis sempre preparados para responder. Só responde quem ouve a pergunta. Então, se você for dar no contraditório, primeiro você tem que ouvir. Então, para responder, e como é que é essa resposta? Com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Profundo então, isso. Isso é muito profundo. Eu só respondo aquele que ouvi a pergunta. Já diria Arthur da Távola, tem que ser um ou virtude, temos que ouvir com virtude. E para finalizar essa primeira parte, tem jeito? É a sua pergunta. Eu coloquei aqui 5 princípios da mutualidade, só vou citar e dizer a referência. Que vos ameis uns aos outros, tem que ser mútuo. João 13. Levai as cargas uns dos outros, mutualidade. Gálatas 6:2. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5. Perdoando-vos uns aos outros, Colossenses 3. Orai uns pelos outros. Então a liberdade de expressão está intrinsecamente ligado ao respeito ao outro. Tá? É a mutualidade. Não faço com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. E procedendo assim, eu estou temendo a Deus. Bacana. Bispo, que palavra bacana agora, né? Fomos aqui desde o início da reflexão, passou ali pela cajadada, agora chegou aqui na reflexão de Pedro, e eu queria ouvir mais um pouco o senhor, por favor. Muito bom esse tema, e eu tenho certeza que os ouvintes estão aí sintonizados e estamos juntos crescendo. Eu acho, Renato, que dos grandes avanços da liberdade de expressão, por exemplo, foram as redes sociais. As redes sociais é um negócio fantástico, né? Você reencontra pessoas que você já não via há anos e anos, né? 20, 30 anos. Você fala com pessoas que estão a 10 mil quilômetros de distância de você em tempo real. Então, eu uso muitas redes sociais para divulgar os eventos da igreja e para falar com muita gente. E muita gente até que não foi ao culto. Ontem, por exemplo, alguém não vai ao culto e eu fico ligado, né? Eu mando uma mensagem e tal. Então, as redes sociais, para mim, é um negócio fantástico. Agora, o que as redes sociais têm sido usadas nessa dita liberdade de expressão para destruir vidas, destruir relacionamentos, desrespeitar pessoas, desrespeitar a autoridade espiritual é um absurdo. O que a gente tem visto de problemas internos de igreja, problemas que têm que ser resolvidos dentro da igreja, serem levados para o Facebook, sendo levados para os zaps da vida, sabe? De uma forma irresponsável, carnal, mentirosa. E muitas vezes nós, como pastores, não temos nem o direito de responder, porque se a gente vai lá responder na rede social, a gente está se igualando àquela pessoa e trazendo um dano maior ainda à igreja do Senhor. E eu fico perguntando, por que tudo que a pessoa disse ali nas redes sociais não diz direto para o pastor no gabinete? Por que não fala de frente? Sabe por que não fala, Renato? Porque são pessoas que têm caroço debaixo do angu. Ele não tem autoridade de confrontar o pastor de frente, porque ele sabe que vai falar, mas vai ter que ouvir. E porque não tem essa liberdade, não tem essa autoridade, se esconde atrás das redes sociais para denegrir igreja, denegrir pessoas, denegrir famílias, denegrir ministérios. Então, uma coisa que é boa na sua essência é mal utilizada por tantas pessoas e tem trazido grandes conflitos
para muitas pessoas e para muitos ministérios. Então, liberdade de expressão é algo fantástico, mas mal utilizado é uma tragédia. Terminando, Pois não. 2 versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Serve para todos nós. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, minha liberdade de expressão tem que servir para edificar e não para destruir. Senão você vai ser chamado de filho de Coré, né? Então fica quietinho aí, se não tem o que falar, não fala nada, né? E se você não tem uma bênção, uma coisa maravilhosa para ser dita, fique na sua, porque fique melhor assim. Faltam 4 minutinhos, vou dar 1 minuto para cada um fazer o fechamento, porque o programa aqui tem que ter um fechamento. Já teve o momento do debate, o momento da reflexão, e agora a gente finaliza rapidamente. Já quero agradecer aqui pastor Paulo Generoso, da Igreja Assembleia de Deus, Betel, São Gonçalo, Rua Doutor Nilo Peçanha, 770, São Miguel, São Gonçalo. Que bom, espero na próxima semana estar aqui com o Senhor, pela misericórdia do nosso Deus maravilhoso. 1 minutinho para o Senhor, pastor, fica à vontade. Ok. Para o cristão, meu querido Renato, a liberdade é a faculdade de não pecar. Esse é o sentido de liberdade para o cristão. Para o cristão, a liberdade de expressão se limita ao que diz a Bíblia sobre ela. Por exemplo, nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal. Colossenses 4:6. Segundo, nossa palavra não pode ser inútil. Mateus 12:36. Qualquer palavra inútil vai ter que dar conta. Terceiro, nossa palavra é para edificação. 2 de Tessalonicenses 2:17. Console os vossos corações e vos confirme com toda a boa palavra e obra. Então, liberdade de expressão para o crente é isso. Agora, se o crente quiser copiar o mundo, aí complica, e aí entra no que disse aqui o pastor Paulão, o que disse o Osiel, o que disse o bispo Galberto com muita propriedade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Agora, tomem cuidado com essa questão também da privacidade de confissão e da publicidade da confissão. Porque se 1 de Timóteo, grande tema isso aí. 1 de Timóteo 5:20 diz: repreendam na presença de todos, para que haja temor. É bom um dia a gente fazer uma exegese desse texto aqui. Que até o senhor falou aí, já pim, já deu uma... Fica como sugestão aí para os próximos programas, para a glória do Senhor Jesus. Pastor Paulo Roberto Souza, da Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande, Rua Bendito Lacerda, 235, Vila Nova, Campo Grande. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre sua vida. 1 minutinho para o senhor fazer a sua reflexão final, por favor. Obrigado, irmão Renato. Para mim é muito bom estar aqui no debate, e esse debate foi maravilhoso. Eu aprendo muito com o bispo Davi Galberto, com o pastor Ziel e com o pastor Paulo Generoso. E é um momento que a gente pode ajudar o nosso povo a ter um norte, não é? A Igreja de Cristo, que é preciosa, ter um norte de comportamento. Hoje está sendo, o pastor Davi Galberto levantou uma questão muito séria. E é triste, ataques a igrejas, ataque a pastores com falsos sites, não é? Eu mesmo tive, há 5 anos atrás, colocaram um site falso contra mim. Aí eu fui à Delegacia de Crimes Cibernéticos, dei a entrada no crime cibernético, levei a documentação, o camarada soube disso, tirou o site no outro dia. Então nós temos que agir. Sim. Temos que agir, não podemos bobear. Nós somos igreja, mas não somos bobo, não. Nós temos os nossos direitos diante da lei. Então a gente tem que agir diante da lei. As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que ela diz. E o povo de Deus saiba que a minha liberdade, ela não pode atingir a liberdade do meu próximo. Quando a minha liberdade excede a liberdade do meu próximo, não é liberdade, é libertinagem. Tá certo. Obrigado, pastor. Pastor Zé, muito obrigado pela sua presença. Pastor Zé, Nascimento da Igreja Assembleia de Deus em Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Franchen, lote 18, quilômetro K. Acertei? Sim. Quadra K.
K. Exatamente É isso aí. Quilômetro K com Se fosse falar a com pronúncia, é difícil, né? é Guilherme, a rua é Guilherme Benjamin Wengshank. Wengshank. É complicado. Fala Fanchen que fica tudo Tá certo. tudo certo. Eu vou seguir a sua pronúncia aí. É isso aí, é isso aí. Fique à vontade, um minutinho pro senhor. Primeira carta de Pedro 2,17 que eu já li, diz assim: tratem a todos com respeito. Generalizou. Todo mundo. Aí vem dissecando. Amem os irmãos, podem ser os domésticos da fé. Temam a Deus, está acima de todas as coisas, e honrem ao rei. Ou seja, não temos direito nem de falar mal de político. Não temos esse direito. Eu me comprometi com o prefeito da minha cidade. Eu não me meto com política e nunca vou falar do senhor e dos seus assessores em rede social. Qualquer problema que eu tiver, eu venho direto conversar contigo. Então não temos direito. Temos direito de exercer o nosso direito. Mas fala mal. Porque supostamente entendemos que as coisas devem ser erradas. Não posso falar contra político, não posso falar contra o rei, não posso falar contra Deus, não posso falar contra o meu irmão. E ficou acabou. estreito, hein? Ficou estreito. Agora ficou estreitíssimo. Não poder falar quando... Ninguém. Ninguém. Bispo, nosso querido Bispo Davi Alberto, Missão Evangélica do Brasil, Estrada da Água Branca 3606, Padre Miguel, rapidamente, por favor, considerações finais. Legal, muito obrigado. Estamos juntos aqui mais uma vez. Que possamos usar bem a nossa liberdade de expressão e, em usando bem a nossa liberdade de expressão, quero convidar aí a juventude para o grande congresso da juventude lá na nossa igreja nesse final de semana agora. Sábado, domingo e segunda. Serão 3 dias, né? Lá começa hoje? Ah, lá em São Gonçalo começou hoje, ontem. amanhã e depois. Que maravilha. O nosso começa sábado, domingo e segunda. Serão 3 dias, usando a linguagem da juventude aí, top. Top. Tá certo, gente. Que Deus abençoe todos aí. Amanhã estaremos... Pois não, pastor? Uma palavrinha. Eu vou ter sexta, sábado e domingo um pastor psicólogo. Ele é pastor de 25 mil jovens em Goiás. Pastor Frank Mendonça, ele é uma bênção. Ele vai falar sobre saúde emocional do adolescente. O maior problema no Brasil hoje é o alto número e o alto índice de suicídio entre adolescentes. Isso é forte, hein? Isso é forte. Tá bom, gente. Amanhã tem mais, então. Encontro marcado. Temos tempo para mais nada. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.